Falo ainda sobre o São Paulo, a busca de Everton Cebolinha por um novo clube. Bora te atualizar sobre o São Paulo, clube grande do futebol paulista, com menos jogadores machucados em 2026, o que é uma baita exceção em relação a outros anos. As últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre dá tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para de te atualizar sobre a Conmebol. E há uma diretora da entidade sul-americana incomodada com o domínio dos brasileiros na Libertadores da América. Nas últimas 8 edições, somente em 2018 não houve nenhum brasileiro na decisão. Em 5 delas, só tiveram brasileiros. E o Brasil venceu todas as finais desde 2019, um recorde na competição. É diante desse cenário que Montserrat Giménez, diretora jurídica da Conmebol, admitiu em um evento na Hungria que esse domínio não é bacana, não é legal. Ela disse, abre aspas, hoje já há uma diferença econômica no Brasil para os 9 países sul-americanos. E isso significa que o deslocamento vai ser muito maior, por mais que a diretora jurídica diga, eu não gosto. Ela fala em descolamento do Brasil em relação a outros países por conta do incremento das SAFs. Ela recebeu antes desse evento uma informação do Marcos Mota, um advogado super respeitado no Brasil, de que até 2029 praticamente todos os clubes da Série A serão SAFs. E ela imagina que se já há um domínio brasileiro hoje, a partir do advento maciço das SAFs no Brasil, a diferença vai ser gigante. Você concorda, discorda, o que pensa sobre a Conmebol incomodada com essa hegemonia brasileira? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Recordista de lesões nos últimos anos entre clubes de futebol da Série A, o São Paulo mudou da água para o vinho em 2026 e é, entre os times grandes de São Paulo, aquele com menos lesões na atual temporada. Importante registrar que nas últimas semanas e meses, São Paulo investiu pesado em equipamentos e na mudança do seu departamento médico e de fisiologia. Bora aos números. O São Paulo teve apenas 5 desfalques por problemas médicos em 2026, contra 10 do Palmeiras e 9 de Corinthians e Santos. Com um detalhe importante, dos 5 atletas que foram desfalque no São Paulo, 2 estavam lesionados na temporada passada. Eu me refiro a Rian Francisco e André Silva. E os outros 3 casos bem leves. Por exemplo, o Coronel, goleiro recentemente contratado, teve um cálculo renal. Bobadilha sofreu um trauma na coxa direita por conta de uma pancada, enquanto o Luan teve uma lesão no músculo adutor direito. São Paulo, com menos lesões, tendo, por exemplo, o Lucas Moura à disposição sem dor, se torna um time bem mais forte do que em anos anteriores. Hoje é semifinalista do Campeonato Paulista, enfrenta o Palmeiras no domingo na Arena Barueri e é líder do Campeonato Brasileiro ao lado do Verdão, ambos com 10 pontos. Esse levantamento com os números de Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos foi feito pelo pessoal da Gazeta Esportiva. Quero completar o noticiário do São Paulo para contar que Tricolor versus Chapecoense, jogo do Campeonato Brasileiro marcado para 12 de março. Será no Brinco de Ouro da Princesa, tudo por conta dos shows no Morumbi, que depois dos shows do AC/DC serão 3, o São Paulo vai passar por uma reforma em seu gramado. Hora de falar sobre Everton Cebolinha, para onde vai o jogador do Flamengo? O que é certo é que ele não fica no rubro-negro, o contrato se encerra em 31 de dezembro, e pouco depois da perda do título da Recopa Sul-Americana para o Lanús, o atacante disse o seguinte, abre aspas, não houve nenhuma conversa por renovação com o Flamengo no momento. Não fui procurado, mas creio que possa afirmar que seja a minha última temporada com a camisa do Flamengo. É o Cebolinha deixando bem claro que não vê clima para extensão do contrato. Essa especulação sobre a prorrogação do vínculo foi uma marca dos últimos dias, até porque o Cebolinha vinha jogando bem e seria a forma de o Flamengo evitar a perda de 13 milhões e meio de euros, grana investida algum tempo atrás quando da sua compra junto ao Benfica. Como o Cebolinha está cravando que não fica, dá para imaginar que a partir de 1º de julho ele possa assinar pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para escolher seu próximo time. Uma das missões do Cebolinha é encontrar um clube onde ele possa ser protagonista. É isso que tem o incomodado bastante no Flamengo. Mesmo jogando bem, ele nunca consegue estar no time principal do 1 ao 11. E essa situação, para o seu próximo clube, tem que ser evitada. Na virada do ano, o Cebolinha admitiu que foi procurado por Palmeiras e Cruzeiro, mas são vários os outros interessados. São Paulo, Corinthians, Santos, entre outros, vão monitorar os passos do Cebolinha. Repito, que a partir de 1º de julho já poderá assinar um pré-contrato para se mudar de graça para esses times
em 1º de janeiro de 2027. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o atacante rubro-negro. Hora de falar sobre renovação assinada no São Paulo. O tricolor se acertou e agora definiu a extensão do contrato de Marcos Antônio. O vínculo que terminava em 2029 foi prorrogado até 2030. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, Nicola, mas esse ano faz diferença? A grande verdade é que a extensão do vínculo passa mais pelo aumento salarial do atleta, para deixar o Marcos Antônio super à vontade para permanecer no clube, do que qualquer outra coisa. Jogador que vinha sendo bastante assediado, especialmente pelo Flamengo, José Boto, o homem forte do futebol do Flamengo, é apaixonado pelo Marcos Antônio e fazia força para contratá-lo. Com a extensão do contrato e o novo patamar financeiro do Marcos Antônio, São Paulo se sente tranquilo com a permanência do atleta. Hoje o Marcos Antônio só ganha menos no elenco do tricolor do que Lucas Moura e Caleri. Luciano e Marcos Antônio, que recentemente tiveram seus contratos prorrogados, estão na casa de R$1 milhão por mês. Jogador que foi comprado da Lazio por 4.200.000 euros. A primeira das 4 parcelas anuais vai ser paga apenas no mês de setembro. Baita contratação, grande acerto de Rui Costa e companhia. Para de falar sobre o São Paulo, a Rima Assis, presidente tricolor, abriu mão de uma série de benefícios a que teria direito desde que se tornou presidente. Não sei se você tá ligado, mas o presidente tricolor recebe um salário de algo na casa dos R$30 mil por mês, além de outros benefícios. A Rima Assis está ganhando o salário que pertencia a Júlio Casares, mas abriu mão, por exemplo, do cartão corporativo, aquele mesmo que causou tantos problemas a presidentes do Corinthians num passado não tão distante. Ele entende que tem uma condição financeira suficiente que lhe permite abrir mão desse benefício. Outro ponto importante, a Rima Assis também não está fazendo uso do plano de saúde que seria subsidiado pelo São Paulo. Já mais experiente, para não dizer veterano, velho, a Rima Assis entende que o seu plano de saúde atual já é suficientemente capaz de lhe oferecer boas condições. Enquanto isso, o novo presidente tricolor tem feito uma série de cortes de gastos para tentar fazer com que o São Paulo seja mais eficiente do ponto de vista financeiro. Entre os cortes, sobrou até para a festa de carnaval, que custou no ano passado R$300 mil. Festa de carnaval dentro do clube social. A festa desse ano custou apenas R$30 mil. A estimativa é de que o São Paulo de Rima Assis já tenha garantido uma economia de R$4 milhões nesse ano, com todos os cortes que incluíram, inclusive, pessoas próximas ao presidente Júlio Casares. E é sobre o São Paulo que eu quero falar a partir de agora. Pode ser só uma coincidência, mas desde que Júlio Casares renunciou à presidência do São Paulo, o tricolor deslanchou. Nesse momento, semifinalista do Campeonato Paulista e líder do Campeonato Brasileiro. Foram 10 jogos desde o adeus do Casares, com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. São Paulo não perde há 8 partidas e vem de 5 vitórias seguidas. Na noite dessa quarta-feira, mesmo usando reservas, São Paulo venceu o Curitiba por 1-0 no Couto Pereira. O gol foi marcado pelo Cauli em cobrança de pênalti. Cauli que acaba de chegar e vem aos pouquinhos garantindo um bom crescimento. Com a vitória em Curitiba, o São Paulo chegou a 10 pontos. Se igualando ao Palmeiras, eles são os líderes da competição nacional. Desses 8 jogos de invencibilidade, o São Paulo tem 7 vitórias e 1 empate. 14 gols marcados e 5 gols sofridos. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para avaliar se a saída do Júlio Casares tem a ver com essa sequência positiva ou se foi uma mera coincidência. Comente, por favor. Você chegou a ver se o São Paulo está interessado no Daniel Baianinho, do Capivariano? Alguma novidade do meu tricolor abração? Esse Daniel Baianinho, ele foi o grande responsável pela vitória do Capivariano contra a Portuguesa. O jogo estava super controlado, feio, chato. Jogo de baixíssimo nível, tá? 0-0, aquele 0-0 modorrento. Acho que era a segunda rodada do Paulista. A Portuguesa tinha perdido na estreia pro Palmeiras. Aos 41 do segundo tempo, teve um pênalti não marcado a favor da Luz, algo que a gente já se habituou, né? Mas desde que o Daniel Baianinho entrou no jogo, cara, esse moleque pôs uma fumaça. Jogou bem essa reta final de Paulistão, né? Vou mandar mensagem? Acho que a pessoa de São Paulo não vai. Daniel Baianinho. Mandei aqui, tá? Assim que tiver alguma constatação, também já conto para vocês. O Beto Faramilho, você viu que a Bet pode ser proibida para patrocinar esses times? Tá rolando
no governo federal, não sei em qual esfera, mas existe um projeto que ainda precisa passar por algumas fases para que times de futebol, para que influenciadores, para que, enfim, para que essa rede, essa comunidade deixe de poder publicar, divulgar e falar sobre casas de apostas esportivas. Não sei se foi a Máquina do Esporte ou alguém chegou a publicar que esse movimento, se consolidado, tiraria quase R$ 1 bilhão do futebol, ou dos clubes de futebol, especialmente com patrocínios, né? Não sei se os clubes estão preparados para uma perda dessa. Outro dia eu vi o Danilo, que é tipster, é especialista em aposta esportiva, e ele estava me dizendo que dificilmente essa história vai avançar, até porque há muitos interessados, tem muito dinheiro em jogo. Mas é mais um movimento para tentar brecar a chegada das casas de apostas esportivas ao país. Em outros países, como por exemplo na Inglaterra, a aposta esportiva é algo que faz parte da sociedade. Os caras apostam em absolutamente tudo. No cavalo, no Big Brother. A gente ainda está se acostumando com essa nova realidade, né? Boa noite, Nicola. E os estrangeiros que viriam para o Sub-20 do São Paulo, para o Sub-20 do São Paulo, cadê o meia do time do Nordeste? Não me lembro qual, que veio para o São Paulo, acho que é o Dudu. Essas negociações da época do Douglas Schwartzman, não eram? Deixa eu até mandar mensagem para o Douglas. Ontem, inclusive, o Douglas Schwartzman e a Mara Casares passaram por um depoimento. Eles fizeram um depoimento numa comissão de ética do São Paulo. Existe o risco real deles serem expulsos do clube por conta do episódio dos camarotes. Vocês lembram essa história, né? A negociação tá rolando, tá? É verdade que o Crespo pode pintar no River Plate? Vamos lá. O Olé, jornal argentino, ao publicar que o Galhardo tinha deixado o River Plate, o Olé também contou que os dois principais alvos do River para substituição do Galhardo são o Hernan Crespo, do São Paulo, e o Santiago Solari, que é diretor de futebol do Real Madrid. O São Paulo assegura que está tranquilo, que ninguém procurou o São Paulo do River Plate para falar sobre o tema, enfim, não há por que desespero se não houve contato. O Crespo tem contrato até dezembro, existe multa rescisória no contrato dele, deve estar associada a 3 meses de salário, algo na casa dos 3 milhões de reais, mas não houve consulta. Se houver alguma coisa, aí a gente trata sobre o tema, tá bom? Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias pra você ficar atento e atenado sobre tudo que tá sendo falado do São Paulo Tricolor Paulista, o maior clube do Brasil. Então peço humildemente pra você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sinal das notificações pra ficar sempre atualizado nas últimas informações do Tricolor Paulista. Combinado? Rapaziada, você mesmo que tá aí ouvindo o nosso comentário, no nosso áudio aí, deixa aí na sua opinião, no seu comentário, o espaço de comentário pra você falar o que você quiser, o que você desejar. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.